Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo de hoje. Trocar uma ideia sobre o Mall 11, fundo de shopping center aí da Genial. Mais um mês acompanhando esse fundo, que é um fundo de 2017 e tal, já tá começando a querer virar fundo relativamente antigo, né? Tá aí, digamos, um fundo meia-vida. Ah, São quase 120 mil cotistas, patrimonial 120. Cota mercado, galera, nem se apeguem muito a esses valores, viu? Porque assim, os caras botam 109,50 no relatório. Passa. Eu gravo no dia. Do eu tô gravando dia 4. Esse vídeo vai pro ar dia 10, eu acho. Passa poucos dias, a cota vai pra 100 caralhada. Então, nem se apeguem muito a esses valores. Patrimônio dele de 1,1 bi, né? Fundo grande e tudo. Pagou 78 cents. São 9 ativos, ainda tem um acumulado de 53 centos, usou um centavinho apenas do resultado. E o dividendo em relação ao patrimonial 7,8, em relação à cota mercado 8,55. Tá bem ok, né? Parte macro a gente pula, resultados do mês a gente começa falando, o fundo teve uma receita, uma renda imobiliária de 8,7 milhões. Nos indicadores, vendas foi 107 milhões, crescimento de 9,1% em relação a 2022. Se a gente considerar os mesmos ativos, o crescimento seria apenas de 2,3%. As vendas por metro quadrado, que é uma métrica um pouco mais interessante, tiveram uma queda de 0,1%. O NOI teve um pequeno crescimento de quase 3% em relação a 2022 e uma redução de 5,1% se a gente considerar apenas os mesmos ativos. Só que teve um ponto no NOI que foi o Madureira, que teve uma despesa não recorrente. E aí bagunçou um pouco os números. Tanto que a gente vê, ó, a NOI Caixa também tendo uma queda considerável, muito por conta dessa bagunça, dessa situação que envolveu o Madureira. Ele não explicou pra gente o que aconteceu, pelo menos agora, e a gente vai acompanhando. Vacância continuou baixinha, uma das melhores vacâncias do mercado. O fundo gerou 7,8, pagou 7,8, né? Assim, 0,77 alguma coisa e pagou 0,78 e aí usou a mixariazinha da reserva. Aqui a gente consegue ver, ó lá. Resultado 7,1 milhões, pagou 7,17. Então, 0,99 0,99 com 117. Uma diferença de 18 mil reais aí, que fez ele consumir esse um centavinho da reserva aí. Vocês lembram, galera? Se você pegar essas reservas e colocar um monte de casa decimal, meu amigo, vai pra lá. Então, tipo, os caras arredondam, né? Tanto pra cima quanto pra baixo. Aqui o NOI é por ativo, a gente sabe que Madureira é o carro-chefe desse fundo, e aí acaba que qualquer impacto que tenha não recorrente nele bagunça com o fundo. Aqui eu vou nem perder tempo falando, porque não teve nada extraordinário para ser comentado. A questão do acumulado, que diminuiu 1 cent, a liquidez, que é muito boa, tem nem o que falar, rentabilidade tal, bate no IFIX e tudo, bate no CDI, bate na porra toda. E o portfólio. Um ponto legal, galera, esse fundo ele tem participação desde participação majoritária até participações minoritárias. E um ponto sobre o fundo de shopping center, galera, que eu falo muito com vocês, é que vai demorar ainda muito para a gente ter fundo de shopping com participação majoritária em ativos, porque são ativos de valor agregado mais elevado. Você pode ver, olha o Madureira, custou quase 300 milhões de reais, 100% do ativo. Imagina, ele tem aí nove shoppings. Se todos eles tivessem 100%, esse fundo aqui ia ter uns 4, quase 5 bi de reais. Não sei se ia dar isso tudo, mas ia dar uns entre 3 e 4 certamente. Então, a grande questão de um shopping para o fundo, tanto para o fundo imobiliário comprar 100% de um ativo ou desenvolver um shopping do zero, é muito difícil por conta disso. Os valores hoje é difícil por causa disso. Quando esses fundos, no futuro, distante ainda, estiverem tudo com 3, 4, 5, 6, 7 bi de reais, aí fica fácil, porque imagina, você tem um fundo com 7 bi de reais, você vai desenvolver um shopping de 500 milhões. Cara, sossegado, não incomoda, não traz um impacto muito grande. Porém, ainda não vemos, não tem nenhum fundo com essa musculatura para conseguir desenvolver um shopping. Mas eu falo com vocês, galera, a hora que começarem, meu amigo, vocês vão ver a quantidade de dinheiro que vai dar. Porque o shopping center já tem um cap rate um pouco mais elevado frente a outros setores. Imagina você desenvolver um shopping do zero. Cara, assim, pensa, você desenvolve um galpão, dá um cap rate de 12, 13. Um shopping center, meu amigo.
deve dar um cap rate bem legal, né? Difícil a gente falar disso porque não teve nenhum fundo que fez isso, né? Então é uma coisa nova assim, uma coisa inédita, mas que eu imagino que no futuro vai acontecer. Quando esses fundos tiverem aí algo próximo de 5 bi de patrimônio. Antes disso, acho muito difícil conseguir fazer qualquer tipo de movimento nessa direção. Por exemplo, o próprio MOL 11, olha só, o Madureira, que ele tem 100 milhões de reais, ou, por exemplo, o Boulevard Feira de Santana também. Olha só, isso aqui é um ativo de 300 milhões, um ativo de 300 milhões, um ativo de 340 milhões. Não é fácil, um ativo de mais de 400 milhões. Então, a maioria dos shoppings é isso, entre 300 a 400 milhões de reais. Então, ele imagina, como é que ele vai entrar no desenvolvimento? Como é que vai desenvolver? Como é que vai ficar 40% do fundo sem gerar receita? Não dá. Então, tem que ser um negócio que, para depois dos 4 bi de PL, aí até tem gordura para fazer, porque aí não impacta tanto. Mas hoje, sem chance. Nenhum fundo tem capacidade. Obrigações do fundo. O fundo tem aí uma alavancagem, 200 milhões de reais. Ele pré-pagou parte dessa dívida em outubro do ano passado. Tá bem tranquilo, dívida tudo sob controle. E a gente vai acompanhando aí uma possível nova emissão que ele venha fazer em algum momento para bancar aí essa alavancagem, comprar novos ativos, etc. Olha só que interessante, vendas por metro quadrado. Praticamente empatou com 2019. Por isso que eu brigo tanto pelos dados de 19. Tá aqui, ó, o fundo não tá nada recuperado da pandemia. Nem no ano passado, nem nesse ano. Então vocês conseguem ver, né, como é que o fundo ainda tá num processo de recuperação. A taxa de ocupação é a mais baixa dos últimos anos, né? Então você consegue ver como que o fundo, como eu falei, não está recuperado. Inadimplência e tal, tá tudo dentro do esperado. NOI por metro quadrado, olha só, tá pior do que no pré-pandemia. Fluxo de veículos ele compara sempre ao ano anterior, então não tem como a gente ficar usando muito esses números, mas tá crescendo, o que é bom. Same Store Sales, que é uma métrica famosa no setor de shopping, né? Venda das mesmas lojas. Teve um acréscimo de 1%, praticamente empatou. O aluguel, Same Store Rent, teve um acréscimo legal de 9%, bem acima da inflação do período do ano passado, que foi algo próximo de 6%, né? E os ativos aqui a gente tem um resumão de cada um deles. Olha só. Vendas totais. 5% inferior a abril de 22. NOI. 5% superior mesmo em 22. Isso é bom. Mostra que o resultado do shopping, mesmo vendendo menos, acabou conseguindo gerar mais resultado. No final, no frigir dos ovos, o resultado foi maior. E os indicadores aí tiveram um pequeno recuo no semi-store sale, as vendas diminuíram um pouco, e o semi-store rent aumentou bem. Então a gente vê que esse aumento aí do NOI vai muito por conta do aluguel. A taxa de ocupação também segue aquela pegada de ser a menor dos últimos anos. No Tacaruna de Recife, venda 5% superior a abril de 22 e o NOI 5% inferior. Então você vê, mesmo vendendo mais, tendo um aluguel maior, o resultado ainda foi menor do que o do ano passado. Por quê? Porque teve mais gasto. O resultado, no final de tudo, o shopping center gastou mais e fez com que o resultado fosse pior do que o do ano passado. Mesmo com venda subindo, semi-store sale, semi-store, tudo subindo, acabou que no final o resultado ficou ruim. Suzano, ruim assim, ficou menor, né? Vendas 11% superior a 22, NOI 5% superior, muito bom. Tanto o semi-store sale como o semi-store rent avançando. O semi-store sale 1%, semi-store rent aumentando 7%. E a ocupação no melhor patamar dos últimos anos, hein? Que legal. Tá bom. Venda 6% superior, NOI 6% superior também. As vendas em relação ao ano passado das mesmas lojas 5% superior e o aluguel 20% superior. Muito bom. A ocupação está um pouco baixa, né? Em frente aos últimos anos aí. Boulevard Feira de Santana, vendas 4% inferior a 2022, NOI 6% superior. Same-store sale recuou 3%, same-store rent aumentou 3%. Então, vendeu menos, porém o aluguel veio mais alto e outras despesas do ativo, que ele não discrimina pra gente, fez com que o resultado no final fosse melhor. Parque Lagos, vendas 9% superior, NOI 4% inferior.
as vendas aumentaram 4 e o aluguel aumentou 7. Porém, o resultado ainda continuou inferior. Às vezes teve alguma despesa um pouco mais elevada. A taxa de ocupação está indo muito bem. No Parque Sul de Volta Redonda, 5% superior às vendas e NOI 32% superior. O semi-store avançou 3 e o aluguel aumentou 8. Porém, a gente sabe que esse ativo está no momento de curva de maturação. Entenda que a curva de maturação, galera, de um shopping, ela é mais ou menos algo assim, ó. E depois vai estar numa constante. Então, essa primeira parte aqui da curva, ó, a gente pode dividir um shopping center de mais ou menos três formas, a grosso modo. O primeiro, que é o momento, aqui imagina como o D0, inaugurei meu shopping. Ele demora um pouquinho até pegar, o pessoal nem saber que ele existe e tudo mais, aí ele pega. Aí ele começa a fase dessa curva de maturação, né? Porque é aquela coisa, vai aumentando muito, cada vez mais loja, aquele trem, vai subindo. Até no momento que ele chega e atinge a constância. Entenda, galera, a constância, eu tô botando de forma linear, algo subindo sempre ano após ano, mas pode acontecer de subir, descer e tal, condições econômicas, entra um Lula no governo, piora a economia, o negócio zoa, entra a Dilma, piora mais ainda, muda não sei o que tal, aí sobe, aí vem uma pandemia, aí vem uma guerra, não sei o que, então essa curva que é linear, a tendência é que ela continue subindo devagarinho, mas vão ter altos e baixos no meio do caminho conforme ela for subindo. Então, é basicamente esses três, digamos, estágios aí da vida de um shopping, né? Bem a grosso modo. No Madureira, a gente teve aí as vendas 4% superior e o NOI teve uma queda de 21% considerável. Same-store sales recuou 1%, então vendeu menos, e o same-store rent avançou 11%. Mas ele não discrimina pra gente qual foi o fator que causou essa queda tão forte. É ruim, né, galera? Tinha que trazer pra gente, aconteceu, foi isso, pra manutenção, não sei o que, não. Ele simplesmente não fala. Então ficou ruim isso aí, não gostei. Já no Campinas, ele não traz nenhum dado em relação tanto das vendas quanto o NOI, ele não traz, né, quanto que foi em relação ao ano anterior. Não sei por que eles fazem isso. Mas compramos um ativo, a gente não tem acesso a dados anteriores. Claro que tem, óbvio. Eu já ouvi isso de um gestor, viu, uma vez, não vou falar quem para não expor aqui, mas é uma gestora meia boca, me ligou reclamando de alguma coisa, de dados. Que a gente comprou o ativo, a gente não tem os dados de antes. Então, peraí, como é que você comprou um ativo se você não tem dados? Você comprou no Oba-Oba? Porque, imagina, vou comprar um shopping aqui, beleza, me dá seus números, deixa eu ver quanto é que vocês estão vendendo e tal, pra ver se eu vou querer mesmo. Ou compra no pelo, né, nem sabe. Então, assim, já ouvi isso e na hora eu só fiquei segurando pra não rir, né. Mas é isso aí. Então, galera, eu vou falar nada, deixa eu ficar quieto. Quem é membro sabe. Enfim, fica esse vídeo. Então a gente vê o mall, ele tá assim, naquela recuperação. A gente pegou esses fundos durante a pandemia numa crescente muito boa. Você via todo mês ia caminhando, ia melhorando. Você via a coisa voltando. E aí agora meio que atingiu uma constante, aí cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas ainda tá bem abaixo do período pré-pandemia, né? Tá sendo uma recuperação um pouco mais lenta do que o esperado, né? Tá sendo uma recuperação assim, ó. A gente pode pegar aqui, ó. Vamos usar, sabe, vendas ou NOI, né? Veio, aí bumba, pandemia. Foi lá a zero. Imagina que isso aqui é um gráfico, né? O eixo. Aí aqui ficou lindo o meu gráfico. Aí foi a zero, bateu e ó. E foi recuperando em V. Foi recuperando. E meio que estabilizou e tal. E assim, provavelmente vai voltar para essa mesma constante aqui. Mas se a gente for falar em termos reais, considerando inflação, é como se a gente tivesse aqui assim, ó, ainda, ó. Quer ver? Como é que eu mudar a cor dessa bagaça? Aqui. Se a gente tivesse em termos reais, considerando a inflação, o que aconteceu com os fundos de shopping? Caiu igual, né? Veio caindo, beijou o zero, aí tá recuperando,
Se a gente for considerar a inflação, nós estamos aqui, ó. Nós não estamos no mesmo patamar que a gente estava aqui. A gente está um pouco abaixo e ainda não devolveram, né, o quanto que veio de inflação no período. Por isso que eu falo que a recuperação ainda não está plena. Mas tá indo. Vai demorar, galera. Também a inflação que teve no período, puta que pariu, né? Negócio de quase 30%. Vai demorar ainda um bocado. Mas é só ter paciência e tal. Quem sabe aí o país entra num momento um pouco melhor. Vamos ver com essa queda da Selic, dá uma animada, aquela coisa. Se o governo não continuar fazendo merda, quem sabe ajuda. E aí a gente pode ver esses 30%, que mais ou menos 30%, né? Não foi isso tudo, mas algo próximo disso, que tá para trás, isso sendo devolvido aí pra gente, beleza? Então, galera, valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!